Bom, na aula de hoje nós vamos criar uma aplicação e ela vai ter uma tela de onboarding. É uma tela básica, existem vários templates prontos na internet para utilizar isso daí, mas o foco não é a implementação da funcionalidade, mas sim um processo que a gente vai utilizar de componentização de código, para a gente fazer recursos de orientação ao objeto para poder promover reuso de código e uma leitura e manutenção muito mais fácil, tá bom? Então, o primeiro passo, eu vou aqui em View, Command Palette, e aí New Flutter Project. Application, eu vou escolher aqui a pasta, essa pasta, e vou chamar o projeto, nome do projeto, aula 04. Aqui eu vou, enquanto a gente codificar, eu vou maximizar esse código. Daí aqui aumentar um pouco a fonte. Vamos verificar aqui no terminal. Em problems, não está tendo nenhum erro, então está tranquilo para a gente poder utilizar. Primeira coisa, nós vamos executar essa aplicação e ver o que tem nela, tá? É o template do Flutter. Lembrando que a gente está escolhendo aqui o meu dispositivo Android que vai ser executado. Aqui eu tenho a aplicação em execução, mas não é ela que eu quero. Então vamos começar a trabalhar aqui algumas coisas de componentização. Primeiro ponto, deixa eu baixar isso daqui. Nós temos aqui o nosso método main, que é o entry point de qualquer aplicação. Ele chama o runapp e chama esse myApp aqui. Então vamos trabalhar da seguinte maneira. O main, ele é um main, ele é só o ponto de entrada. Tá bom? A gente tem que lembrar sempre de responsabilidades. A minha aplicação, ela é uma classe independente. Ela vai gerar uma funcionalidade, vai gerar uma tela com funcionalidades. Então, o correto é que eu tenha um arquivo separado só para essa classe. Há discussões em quando eu refatoro a esse ponto. Às vezes o pessoal fala, não, o código é legível, deixa ele aqui, não vai dar problema nenhum, mas eu gosto de separar, é um critério meu, sempre por funcionalidades. Então eu trabalho aqui na pasta lib, uma hierarquia que eu trago da arquitetura limpa, tá bom? Ela separa em pastas funcionalidades da aplicação. Então eu vou ter aqui uma pasta, que eu vou chamá-la de features. E essa pasta vai ter aqui dentro, agora, a minha primeira feature, que vai ser o mainApp. Tá bom? E dentro desse mainApp, eu vou criar um arquivo, onboarding app.dart, para saber que é o início da aplicação, tá bom? Aí eu vou fazer o seguinte, já tenho esse código aqui no main. Tá? Ele chama que é essa classe, a princípio é essa classe. Eu vou pegar essa classe aqui, então, selecionar um Ctrl X e vou trazer ela para o onboard. Aqui, deixa eu maximizar para a gente verificar melhor. Tiro. Aqui ele está dando alguns erros, preciso importar o stateless, lâmpada, material. Ok. Comentários eu vou tirar. Aí ele quer o my home. Não tem o my home page ainda, mas ele está lá no outro arquivo. Só para evitar o erro, eu vou importar ele de lá. Importei. Agora o que eu quero? Eu quero dar um nome correto para essa classe. Tá bom? Então, venho para cá e aperto o F2 para refatorar, ou o botão direito e refatoro. Então, vou colocar aqui onboarding app. Essa é a minha aplicação. Aí ele tem algumas situações aqui, né? Qual o título da minha aplicação? Lembrando que o título do Material App é o título que aparece na navegação entre aplicações. Então, eu vou colocar aqui onboarding app. Aí ele chama o My Home Page. O My Home Page é a página de entrada da aplicação. Então, era uma outra feature. Ó, o teste aqui está dando erro, mas nós não vamos usar teste unitário agora. Então, eu vou pegar e vou matar essa pasta
para evitar erros de compilação. Tenho no main, esse daqui é o my homepage. Ele é um stateful, tá bom? E ele tem uma situação aqui de incremento lá. Mas não é isso que nós vamos querer fazer. Tá bom? Nós não vamos querer fazer aquela página de incremento, essa página que ele mostra essa aplicação aqui. Não é isso que nós queremos. Nós queremos o nosso onboard. Então, esse arquivo eu não vou precisar dele. Essa classe, né? Mato ela. Aqui ele pede do MyApp. Não existe mais o MyApp. O que existe é esse cara aqui, ó. Onboarding App. Copio, tenho aqui, colo, ele vai dar o erro, faço o import. Aqui uma situação, tá? Eu importo relativo ou importo pacote? Por incrível que pareça, o melhor, segundo a documentação oficial do Flutter, é importar relativo. Porque daí ele parte do caminho em que você mostra. Quando você importa por package, ele vai percorrer do root, sempre, do root até o local do teu arquivo. Esse tempo é irrisório, tá bom? Mas a documentação ressalta que o melhor é esse, mas fica bem feio. Esse daqui é o mais limpo. E uma outra situação é criar bibliotecas, e daí faz a importação de bibliotecas. A gente vai tentar ver tudo isso daí. Vou importar aqui, pronto, belezinha. Aqui no onboard ele está dando erro agora do My Homepage. Então nós vamos criar aqui em Features, nós vamos criar uma outra pasta, que vai ser uma Feature, e vou chamá-la de Homepage. E dentro dela, eu vou criar... Aqui dentro de Features tem um outro conjunto de pastas que eu não vou trabalhar agora, que a gente só vai mexer com pré-apresentação. Depois a gente verifica. Eu vou criar aqui o home.dart. E eu posso criar aqui um stateless simples. Vou pegar aqui um stateless. Chamo de homepage. Ele precisa importar o material. Aqui. A princípio, só isso. Vamos dar um Ctrl+C nesse nome. Voltamos para cá. Ctrl+V para ele importar agora relativo. Apago isso daqui que não precisa lá. Gravo. Ele aqui deu um breakpoint, não sei porquê. Deve ter dado algum erro de exceção. Porque a gente mexeu em muita coisa no main. Quando eu venho aqui nesse botãozinho e eu estou executando a minha aplicação, ele aparece aqui, ó. Você interrompe em exceções não tratadas. Ele vai ficar parando um monte de vezes. Eu geralmente desmarco esse cara e deixo ele executar, que ele só vai parar em exceções que eu quero capturar. Vamos ver o que aconteceu aqui. Olha, deu um erro aqui no aplicativo, na parte de testes até, não, na parte de testes. Deu um erro aqui, mas é porque a gente mexeu no main, mexeu um monte de coisa. Eu vou tentar dar um hot restart para verificar se funciona. Funcionou, tá bom? Às vezes não funciona e a gente precisa parar a aplicação e executar de novo. Bom, aqui está a nossa aplicação. Ela está com a tela preta porque eu só coloquei um container e não tem nada dentro dele. Então nós vamos começar a criar o nosso onboarding, tá bom? O que nós vamos querer nessa página de onboard? Várias páginas, nós vamos ter 4 páginas de início, e o usuário vai poder navegar entre elas. Então, o que nós vamos fazer? O que eu vou passar para vocês? Eu vou dizer o widget que nós vamos utilizar, eu vou mostrar para vocês a documentação deles, a gente vai trazer ele para a nossa aplicação e vamos trabalhar em cima dele, tá bom? Então, existem várias maneiras de eu criar essas páginas. A mais comum é eu fazer o uso de um widget, Flutter Page View. Aqui. Então, vamos aqui o Page View. Ele traz vídeo, traz documentação e traz um código aqui para a gente verificar como que funciona. O código está tudo aqui. Então a documentação ela é muito útil. Essa é uma maneira de aprender, tá, gente? Para vocês terem sempre de onde partir. Vou pegar todo esse código aqui, copiei e eu vou trazer aqui para a minha aplicação. Deixa eu maximizar aqui. Então o meu homepage, ele vai retornar. Deixa eu pegar, apago isso daqui que eu tinha colocado e coloco isso daqui. Ele vai retornar esse código aqui. Eu estou gravando. Deixa eu voltar aqui para ver se ele aparece alguma coisa aqui. Ó, ele apareceu.
Bom, primeiro ponto. O que está errado? Ele está mostrando isso com vermelho e uma linha amarela. Isso quer dizer que ele não está renderizando dentro de um widget que seja material. Então eu preciso, aqui no meu caso do Page View, colocar ele dentro de um material. Posso fazer assim, ó, tá? Vou pegar aqui e material. Vamos ver se só isso funciona. Vou gravar, olha lá, funcionou. Mas eu preciso pensar o seguinte, isso vai ser um scaffold? No momento não, tá? Scaffold no sentido, vai ter app bar, vai ter bottom, floatway navigation. Não, no momento ele vai ter só a página, então o material resolve. Deixa eu verificar se aqui ele navega. Ó, aqui ele está navegando. Ó. Essa é a ideia que a gente quer para o nosso controle. Tá? A gente quer isso daqui, quer navegar. Como que ele sabe que são páginas diferentes? Porque o Page View ele tem uma propriedade chamada Children. E o Children é uma coleção de widgets. Então o widget que eu colocar aqui, ele vai entender como se fosse uma página para se navegar. Ele só tem o center como um text. Só tem isso daqui. Aqui ele colocou esse controlador e não está utilizando. Então deixa eu colocar aqui. Só um comentário por enquanto que a gente não vai usar. Aqui ele tem algumas informações, ó. Scroll Direction, ele fala que o full dele é horizontal, nós vimos. Mas eu posso mudar isso daqui. Vamos pegar aqui uma propriedade, só para a gente investigar. Scroll Direction, tá aqui, ó. Então eu vou ter aqui, X vertical, vamos tentar se é isso daqui. Vertical. Aí eu vou executar, volto aqui, ó, para cá, ele não está rodando, ó. Mas ele já dá uma dica para mim, olha, é para cima. Eu pego, jogo para cima, ó. Bom. Então eu defino como trabalho. Tá bom? Então esse é o item que nós vamos utilizar. Só que eu não quero assim. Eu quero que ele faça dessa maneira aqui. Comentar essa linha, que daí fica o padrão dele. Bom, um outro detalhe. Eu vou querer que o usuário não deslize. Eu quero que ele clique em um determinado botão para poder fazer essa transição. Tá? Então eu tenho aqui uma outra propriedade, Physics. Deixa eu ver, acho que essa é Physics aqui. Ó, Never Scroll Label Physics. Vamos ver esse daqui. Deixa eu ver. Faltou isso daqui. Perdão. Isso daqui é uma classe, né? Então faltou eu usar o abre e fecha parênteses. Falha minha, desculpa. Então vamos verificar aqui. E agora eu vou tentar arrastar. Ó, ele não deixa. Tá bom? Então pronto, eu consegui resolver o meu objetivo. Eu quero que o usuário só navegue por meio de um botão. Então como é que eu posso fazer para colocar botões aqui? Primeiro, vamos dar vida para a página, né? Vamos pegar aqui a primeira página. Ele mostra que estou reiniciando a primeira página. O que nós podemos fazer? É legal a gente ter uma imagem, é legal a gente ter um texto explicativo e é legal a gente ter os botões de próximo e anterior. Então vamos pegar essa primeira página e vamos trabalhar ela. Então aqui, ó, essa nossa primeira página é esse center aqui. Se eu for codificar aqui a primeira página, eu vou ter muito código. Tá bom? Muito código. E eu não quero ter muito código. Eu quero jogar responsabilidade para uma classe, para um widget. Então eu venho aqui, a home page, né? E eu vou ter a situação de overload, né? Ou onboarding, né? Então eu posso clicar aqui, ó, e colocar uma pasta onboarding pages. Criei a pasta e eu posso criar aqui dentro agora um arquivo. Vamos dar o nome do arquivo de welcome.dart. Então vamos criar aqui um stateless, ob de onboarding e o welcome. Importa o material. Aí, só para a gente dizer que não vai perder aquele conteúdo que ele tem aqui, vamos copiar esse cara. Só um pouquinho, trazemos ele para cá. Tá aqui, ponto e vírgula.
E agora a gente vai chamar esse cara aqui e vamos importar ele. Bom, tá aí. Vamos ver se está funcionando ainda. Tá aqui, First Page está funcionando. Então agora eu quero configurar esse cara, eu quero colocar um background, eu quero colocar uma imagem, tá bom? Então nesse Welcome Dart, eu vou tirar esse cara daqui e vou colocar nele, vamos ver se funciona, um container. E eu quero dar uma cor para ele. Vamos pegar aqui, colors, vamos pegar esse amber. Aí a gente vai brincar depois com color, depois eu vou mostrar para vocês o uso de material, ponto e vírgula aqui. Olha lá. Ele colocou essa cor para mim. Por que ele ocupou? Olha, eu não dei dimensão, tá bom? Mas ele ocupou tudo. Se eu coloco aqui uma dimensão width 100, por exemplo, ele não mudou, porque ele está vindo do pai dele. O pai dele, no caso, é esse cara aqui. E ele é o material. Então ele está dizendo, olha, eu defini o tamanho e você vai usar o tamanho que eu quero. Vamos tentar mudar isso, só para a gente aprender. Eu quero colocar isso dentro de um center. Deixa eu ver se agora vai dar um resultado que eu quero. Olha lá. Daí agora, quem define o tamanho é o center. O center ocupa o espaço todo, mas ele diz, olha, o meu filho pode definir o tamanho dele. Então a gente tem que entender essa situação, a gente vai ver alguns vídeos, algumas aulas sobre isso daí, para saber quem define o tamanho de quem, tá bom? No nosso caso, tá tranquilo isso daqui. Não vou nem colocar isso porque eu não preciso. Tá. Agora o que eu quero? Eu quero colocar uma imagem de boas-vindas, tá bom? Existem algumas maneiras para colocar a imagem de boas-vindas. Eu posso usar um widget image normal e colocar ele ali. Mas o container, ele tem uma propriedade chamada decoration. Decoration. Ok, deixa eu deixar isso daqui. O decoration, ele é um box decoration. Tá aqui. Olha. O primeiro ponto aqui que ele pode gerar um erro, depois, é o seguinte, ele dá o erro aqui. Ele fala assim, olha, quando você usa um box decoration, o container não pode definir a cor. Quem define a cor é o box decoration. Eu tiro daqui e coloco aqui. Tá bom? Então, essa é a dica. Agora, eu quero colocar uma imagem aqui. Então, eu vou pegar aqui e eu vou ter um image. Aí ele usa o decoration image. Nós vamos ver outras maneiras de colocar imagem, tá bom? Esse decoration image, ele tem uma propriedade chamada image. E ela pede uma URL. Ela pode ser aqui, ó, uma imagem de asset, que é um arquivo que está na minha aplicação, ou pode ser uma imagem da rede. Vamos usar nesse momento a imagem da rede, eu já vou mudar na próxima para a gente poder trabalhar. Então aqui, deixamos assim, deixa eu colocar a vírgula aqui, tá? Ele precisa da URL aqui. Então vamos fazer o seguinte, deixa eu voltar aqui, vamos procurar uma imagem aqui. Vou pegar essa daqui que está bonitinha. Aí eu quero copiar o endereço da imagem. Deixa eu ver se ele vem. Daí eu testo, tá? Para ver se realmente funciona. Ó, esse é o endereço da imagem que eu quero. Então eu vou pegar esse cara e vou colocar aqui. Eu gosto de usar sempre o aspas simples, tá? Ele está pegando aspas duplas. Tá. Aqui. Ok, aqui está falando de constante. Deixa eu só colocar isso aqui. Pronto, está gravado, vamos ver o que acontece. Olha lá, ele trouxe a imagem. Só que o que acontece? Eu gostaria que essa imagem, ela pudesse ficar no topo, ou que ela pudesse preencher toda a tela. A gente tem que avaliar sempre a imagem da maneira que a gente vai trabalhar, tá bom?
Então, aqui no Image, ele tem outras propriedades. Vamos ver que aqui é o Headers, Network Image. Deixa eu verificar se é aqui. Isso, aí tem aqui o Fit. Ele tem esse Alignment. Vamos ver esse Alignment aqui primeiro. Alignment. Ponto Top Center. Olha lá. Jogou lá para cima. Tá bom? Essa é uma possibilidade. A gente pode brincar com esse alinhamento. Então, mas eu não quero mexer nisso daqui agora. Eu quero usar um outro que chama Fit. E eu vou usar aqui um Box Fit. Vou usar o Contain. Vamos ver o que ele faz. Olha lá. Ele usou o espaço que ele tinha para colocar a imagem. Tudo bem. Tem outro aqui. Eu tenho o fio. Vamos ver o fio, o que acontece. Olha lá. Ele usou a imagem inteira, daí ele bagunça a imagem, não fica legal. Daí vocês têm que avaliar o que vocês querem. Tá? Aí vamos ver um outro aqui. Ponto. Eu tenho aqui o fio hide. Vamos pegar esse cover aqui. Ó. Cover deixou assim. Eu quero agora dar um efeito. Porque eu vou colocar texto aqui em cima. E o texto ele vai se perder. Então eu quero dar um efeito de cor, de escuridão, um dark ali, para poder escrever legal nele. Então o Box Decoration, ele tem uma outra propriedade chamada Color Filter aqui, ó. Tem várias maneiras de filtro, tá bom? Eu vou escolher aqui o Color Filter Mode e vou dizer a cor que eu quero. Colors Black. Aqui. E daí ele pede o Blend Mode, né? Vou mexer nisso daqui. Tem vários Blend Mode aqui. Posso colocar aqui um Blend Mode Darken. Vamos ver isso daqui, o que acontece. Olha lá. Ele colocou um filtro de cor preta. Mas eu não quero que seja a cor preta da maneira que ela está. Eu quero que ela tenha uma transparência, isso. Eu posso colocar aqui o if opacity, vai de 0 a 1, tá? Então de 0 a 100%. Vou colocar metade. É o constante que está aqui. Pronto. Olha lá. Ele já deu uma opacidade na cor. Eu posso até aumentar isso daqui, né? Deixa eu colocar. Ele não mudou. Ah, aqui. Deixa eu colocar uma vírgula aqui. Opa. O código desce, fica melhor para a gente poder ver. Vamos mudar. Eu quero aqui um 7. Deixa eu ver. Olha lá. Eu posso ir brincando com isso da maneira que eu quero. Tá bom? Agora eu quero colocar um texto de boas-vindas para o usuário. Só que aqui, o container, bom, ele vai ter uma propriedade, o image aqui faz parte do Box Decoration, tá tranquilo. O container, ele tem um child, um filho. E eu posso trabalhar esse filho. Então aqui, antes de fechar o container, eu coloco um child e vou colocar um texto. Text. Aí vou dizer aqui, seja bem-vindo, bem-vinda ao Antônio. Deixa eu colocar aqui a barra invertida. Antônio's Food Delivery. Ok. Vamos gravar, vamos ver o que acontece. Bom, ele não exibiu nada aqui. Por que ele não exibiu? Vamos tentar ver. Pode ser a cor, pode ser alguma coisa, ou então ele pode ter colocado aqui em cima. O que eu acho que ele fez aqui é que o texto está aqui em cima. Vamos fazer o seguinte, deixa eu colocar esse cara dentro de um center, só para a gente ver o que acontece. Vou gravar, ó, o texto está aqui, ó. Em preto, né? É a cor padrão. Então eu não quero essa cor padrão. Deixa eu fazer o seguinte aqui, eu não quero ele centralizado também. Vou remover Widget.
Vamos ver aqui, ó. O texto sumiu porque ele veio aqui para cima. Isso não é problema. O que a gente vai fazer? A gente vai dizer, olha, você vai colocar um padding para mim nesse texto. Um espaço no topo, um espaço à esquerda, à direita e abaixo. Não vou precisar, mas vamos colocar aqui um padding legal. E adiciono um padding. E eu já sei que o problema está na cor, né? Então eu vou pegar aqui, ó, eu vou trabalhar o estilo do meu texto. Style, vou usar aqui um text style. E aqui eu vou trabalhar o color dele. Vamos colocar por enquanto um colors white. Ok. Aqui, ó. O texto está aqui em cima. Tá bom? Ah, mas a fonte está pequena. Vamos mexer na fonte aqui no próprio style. Font size. Vou colocar aqui 30. Aí eu vou querer negrito também. Font weight. Font weight bold. Vamos ver, ó, já melhorou. Tá bom? Já melhorou. Mas o espaço ainda não tá legal. Só que se eu aumentar... Deixa eu colocar aqui. Se eu aumentar aqui, digamos, eu acho que 28 vai dar legal. Vamos colocar, acho que 30 dá legal. Dessa maneira, ele está mudando o espaço para todo. Tá? Eu quero mais para baixo ainda. Vamos colocar 60 então. Ó, a altura pode ter ficado legal, mas a esquerda e a direita não, eu queria menos. Então existe um outro método de fábrica aqui chamado only. Tá bom? Eu posso dizer que para o topo vai 60, para o left vai 8 e para o right também vai 8. Vamos ver. Olha lá. Mas eu quero que esse texto seja centralizado. Tudo bem. Eu acho que ele tem aqui uma propriedade de... Deixa eu ver. Acho que não é no estilo, é fora do estilo. Text align. Vamos ver. Text align center. Vamos ver se isso funciona. Ó, funcionou. Tá bom? Funcionou. Só que agora o que acontece? Eu quero colocar botões aqui. Para ele ir para o próximo, para ele voltar. Eu posso querer colocar um texto descrevendo aqui o que ele está fazendo. Tá bom? Então, como é que eu vou fazer isso? Se for usar aqui o container, ele só tem um filho. Não dá para eu colocar, porque os botões vão ficar sobre o container, sobre a imagem. E eu não consigo fazer isso no container. Então, existe um widget chamado stack, que é uma pilha. Então, ele trabalha em camadas. Eu coloco o container em uma camada, aí coloco os botões em outra camada. Correto? Então, isso daí vai resolver o problema para mim. Então, esse container, eu vou colocar ele dentro de um stack. O stack parece um column, tá? Então, eu só uso isso daqui e venho aqui e mudo para stack. Deixa eu verificar aqui. Vamos mudar se ele vai continuar executando. List view? O column você vai usar ele quando você quer colocar na mesma camada um componente embaixo do outro. O list view, a mesma coisa, só que o list view permite que você corra esses componentes. O column, se você não faz o uso de um outro widget, ele não permite que você navegue. Ele só vai mostrar os itens, mas não permite rolagem. Tá bom? Essa é a ideia. Bom, vamos verificar aqui o que aconteceu agora. Ó. Quando eu coloquei o stack, o meu container já não ocupou o espaço todo. Porque o meu stack, ele precisa saber de uma dimensão. Qual é a dimensão que ele vai abordar? Ele não sabe. Então eu preciso colocar o meu stack dentro de uma dimensão para que ele possa dizer para os filhos dele, olha, você pode usar essa dimensão. Então eu vou envolver esse stack com um outro widget, chamado Sized Box. Ele é como o container, só que o container permite definir mais um monte de coisa além das dimensões. Então o Sized Box é para definir uma caixa. Crio ele aqui, eu vou gravar só para a gente ver. Ó, não mudou nada. Mas eu posso definir aqui o height dele. Eu quero usar o height para todo o tamanho do dispositivo. Tem algumas maneiras. Vamos usar a primeira aqui, que pode ser mais fácil. Double Max Finish. Ó, não funcionou. Deixa eu verificar aqui.
se é no size box mesmo. Deixa eu mudar esse cara aqui. Maximity, tá. Pode ser que não tenha funcionado por causa do tamanho. Eu vou usar um outro cara aqui, chamado Media Query, .off, context.size.height. Também não funcionou. Bom, então o problema não está aqui no stack. Então eu vou tirar aqui esse size box e vou colocar ele aqui no meu container. Vou colocar o tamanho no meu container. Então deixa eu pegar aqui, vamos ver se isso resolve. Vou dizer que o height do meu container vai ser o double.maximity. Olha lá, funcionou. Tá bom? Isso pode ser legal utilizar, tá bom, gente? É prático, ele vai ocupar o máximo possível que tenha dentro do container do widget que ele está. Isso resolveu o problema. Agora eu preciso colocar nessa pilha os meus botõezinhos de navegação. A gente vai fazer uso de um widget específico para texto para poder navegar. Então ele vai abaixo do container. Vamos ver isso daqui. Ele chama um text button. Ok? Ele precisa de um onPressed, que é o comportamento que ele vai capturar quando o usuário clicar nele. O que ele vai fazer? Eu vou deixar aqui, por enquanto, uma função vazia. E no child, o que ele mostra no child? Pode ser qualquer widget, tá bom? Mas ele é um text, então eu vou colocar aqui um text e vou colocar aqui, ó, próximo. Ok. Vamos ver o que acontece aqui. O botão não está aparecendo em lugar nenhum. Ele pode estar aparecendo em algum lugar branco. Vamos mudar a cor dele aqui. Style. Opa. Mesma coisa aqui. Vou copiar aqui. Não sei porque não apareceu ali. Vou copiar esse cara para lá. Aqui. Ok. Vamos ver. Ó o botão aqui, ó. Porque ele está pegando, está colocando na posição da pilha. E qualquer elemento colocado na pilha, ele começa lá em cima. Tá bom? Ele começa lá em cima. O que eu quero fazer? Eu quero que esse botão ele apareça aqui embaixo. Tá bom? Quero que ele apareça aqui embaixo. Eu vou envolver esse text button. Como eu estou usando pilha, eu tenho algumas coisas legais para se utilizar. Uma delas, aqui, é um widget chamado align. Lembra que eu estou usando pilha. E eu vou dizer que o alignment dele é o alignment.bottomRight. Olha lá. Tá bom? Já resolveu o problema. Isso está perfeito para mim. Ele já vai para a próxima. Agora, como é que eu faço essa navegação? Eu tenho que dizer que, olha, no momento que clicar aqui, isso é um botão, você tem que ir para a próxima página. Aí eu preciso fazer algumas programações para alertar ele que isso vai acontecer. Então, a gente precisa do controlador agora. Como é que a gente vai fazer? Eu venho aqui no meu home e aqui eu tenho a definição do controlador. Tá? Nós vamos fazer isso de várias maneiras e vamos reutilizar, vamos usar orientação a objeto bem legal. No começo vamos usar dessa maneira. Então eu tenho esse controlador, perfeito. Tiro o comentário dele. Aí eu tenho que dizer para o meu PageView que ele faz uso desse controlador. Agora, esse cara, ele vai ter um botão para navegar para a próxima página. E quem vai controlar isso é o controlador. Então, orientação a objeto. Eu preciso injetar nesse objeto o controlador. Como que eu injeto? Via construtor, né? Então, deixa eu voltar só aqui. Vou pegar essa declaração aqui, ó, Page Controller, e vou aqui na minha página Welcome. Isso aqui a gente vai mudar depois, tá? E vou dizer, olha, você vai ter esse cara aqui. Só que você não instancia ele, você vai receber ele no construtor.
Então ele está vindo e ele é obrigatório. Tá? Ó, ele está vindo no construtor para mim. E ele já deve ter dado erro aqui. Deixa eu ver. Eu não gravei tudo, deixa eu gravar. Ele tinha que ter dado um erro. Deixa eu ver aqui. Page controller. Aqui no home page. Ah, aqui ele não mostrou. Agora ele mostrou. Ele está dizendo, olha, esse cara agora recebe o controlador. Tranquilo. Então eu venho aqui. Controller. E vou mandar para ele o... Deixa eu ver se está indo. Aqui. Controller. Aqui eu poderia, aqui está dizendo que é constante é inválida, que eu posso até mudar o nome, ó. Ele deu aqui o nome de controller, mas às vezes eu posso ter vários controladores, então eu gosto de dizer bem o que ele diz, sempre do código limpo, né? Page view controller. Fica mais fácil de eu poder entender. Então, perfeito, está tudo tranquilo. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso dizer para ele, olha, quando você clicar no botão, você vai mudar de página. Tranquilo. Então aqui, ó, eu vou dizer assim para ele, ó. Eu poderia ter aqui uma única linha. Vamos pegar aqui, vamos ver se vai dar certo. Eu vou ter aqui o controller. Também posso mudar a page controller. Vamos colocar aqui. Ele tem um método para poder navegar. Vamos ver. Ó, animate to page. Animate to, ele pede para que página? Vamos verificar. Animate to page. Vamos brincar assim. Para que página que ele vai? Eu vou para a página 2. Tá bom? Aqui na realidade é página 1, porque ele está na 0. Vamos verificar se é isso mesmo, se eu estou certo. Daí ele pede o seguinte, olha, eu preciso de uma duração. Que duração que você vai dar para essa transição entre páginas? Eu vou colocar uma coisa aqui um pouco demorada, só para a gente ver o efeito. Vou dizer, olha, você vai fazer isso em 3 segundos. Aí você vai usar uma curva de animação. Então, eu vou pegar aqui um curve. Tem várias coisas para você poder brincar, tá? Aqui, esse cara que eu vou pegar. Vamos ver o próximo. Beleza? Ele demorou, porque eu coloquei um tempo absurdo, né? Aí eu posso colocar aqui 1 segundo. Vamos ver. Só que agora ele não volta, né? Vou executar aqui de novo. Vou para o próximo. Vocês viram que aqui eu nem precisava da cor do background, tá bom? Deixa eu tirar aqui essa cor, porque ela ficou feinha. Eu posso, talvez... Vamos tirar aqui, só ver o que acontece. Tá bom? Posso colocar um preto, pensar em alguma coisa depois. Aqui o próximo. Ó, mais rápido. Ah, eu quero mudar a cor. Quero mudar a curva. Perfeito, vamos mudar a curva aqui. Vamos ver que curva que ele tem. In out. Tem várias ali, tá bom? Tem várias. Dá para brincar, fazer de maneira aleatória. Vamos aqui de novo. Dá para eu brincar isso daí. Mas vamos avaliar com o seguinte. Esse código de navegação, da maneira que eu fiz, eu vou ter que colocar em todas as páginas. Então eu vou estar redundando o código. Correto? Eu vou ter que repetir, ó. Eu vou ter que colocar esse botão em todas as páginas. Ó. Eu vou colocar na welcome, depois na outra, depois na outra. E isso não é legal, não é produtivo. Eu tenho que pensar em reutilização. Então, onde que esse botão poderia estar e que ele pudesse ser útil para todas as páginas que ele envolve? Aqui no home. Dá para colocar ele aqui e fazer ele trabalhar dessa maneira. Então, como que a gente vai trabalhar isso? Primeiro ponto. Essas páginas que eu tenho aqui, eu vou colocá-las em uma lista, em uma coleção. Porque de quando coleção, eu tenho as posições dos elementos. E daí eu posso dizer para ele, olha, eu tenho 10 páginas. Ele vai navegar da primeira para a segunda para a terceira, mas eu não vou dizer para ele um número. Eu vou dizer para ele um valor que está em uma variável. E daí quando ele navega, ele muda esse valor da variável. E é a posição dele na matriz. Então, o primeiro ponto, eu vou pegar tudo isso daqui, esse cara aqui. Todo esse cara.
e venho aqui em cima, minha classe, após o construtor, e vou definir aqui um list de widget. Vamos chamar aqui de... como ele vai ser aqui? Deixa eu colocar aqui o final. Ele não vai ter mudança nenhuma. Final, widget. Underline para ser privado. E vou dizer aqui list, page view. Vou colocar aqui pages. Igual, aí eu colo aquele código aqui. Ele tem que estar dentro de colchetes, né? Porque ele é um list. E aqui eu fecho esse colchete. Vamos ver se ele resolve aqui. Deixa eu ver o que está dando de errado aqui. Tem vários aqui, o ponto e vírgula. Tá. Então agora o que acontece? Essa página aqui, ela não precisa receber o controlador mais. Porque ela não vai... Ela só tem responsabilidade de exibir os dados dela. Ela não tem responsabilidade de controlar a navegação. Então eu volto aqui para ela e vou tirar esse cara daqui. Pronto. Vai dar erro aqui, tá? Porque eu estou usando ele aqui, eu não vou preocupar com isso agora. Vou arrumar aqui o ROM. Então eu tiro esse cara daqui. E ok. Deixa eu colocar aqui o const que ele pede. Agora, aqui nas páginas, no children, eu vou colocar aquela variável, pages. Tá bom? Mas eu ainda tenho erro aqui. Por causa desse botão aqui, ó. Deixa eu copiar esse cara. Agora, o que acontece? Eu não preciso mais aqui do stack. Porque ele só vai exibir, por enquanto... deixa eu ver se precisa do stack. Não precisa do stack, porque o container ele tem o background e ele tem o child dele, que é o filho, que é o texto. Perfeito. Tá legal. Vamos ver o que acontece aqui. Vou gravar. Ele deu um erro. Aqui. Aqui é o const. Ele não é mais const. Opa. Deu um erro aqui. Certo. Não tem o botão, que eu tirei de lá. Agora, onde que esse botão vai? Vai no home. Só que para ele ir no home, eu preciso da pilha. Tá bom? Porque aqui ele vai ter um page view e eu preciso da pilha. Então, eu vou inserir aqui um stack. Column, mudo aqui para stack. Vamos ver, vou gravar, ver o que acontece. Tá perfeito, sem problema nenhum, porque ele está pegando a primeira página e ela tem o tamanho todo. Agora, aqui no final, eu vou colocar aquele botão. Deixa eu comentar esse cara aqui. Aqui faltou a vírgula. Tá. Vamos ver se vai dar algum erro. Olha lá, o botão voltou a aparecer aqui. Então, será que ele vai navegar? Ele não está navegando. Por quê? Porque eu tirei aqui esse comportamento. Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar aqui o comportamento. Só que agora, deixa eu ver, eu não vou pegar esse controller, né? Eu tenho aqui ele definido como Page View Controller. Tá aqui. Eu vou mudar esse nome também, porque aqui, ele está dentro aqui do build. Tá legal, tem gente que declara ele fora do build, como da classe, né? E daí define ele como privado, mas aqui está tudo tranquilo. Perfeito. Deixa eu gravar. Gravou, a princípio não deu erro, deixa eu tentar navegar. Olha lá. Funcionou. E o próximo está aqui, ó. É que o fundo aqui é branco, mas o próximo está aqui. Tá? Então vamos partir para a segunda página. Bom? Na segunda página, vamos mudar o nome dela. C, Ctrl V. Vamos colocar aqui, chamar ela de About. Né? Sobre.
aqui eu vou mudar. About. Deixa eu copiar esse cara para cá. E aqui no home eu vou colocar aquele about. E import. Vamos ver o que acontece. Opa. Gravar tudo aqui. Então deixa eu executar, ele está na página 2, mas só executar para a gente ver. Próximo, olha lá, mudou de página. Vamos fazer diferente a situação da imagem, tá bom? Aqui, no Box Decoration, eu estou usando uma imagem que vem da rede. Mas eu quero, e às vezes, né, a gente tem uma imagem que ela fica no próprio aplicativo. Melhora a performance, não dá problema caso não tenha rede. Então vamos tentar trabalhar isso. Esse daqui pode ficar legal, vamos pegar esse daqui. Então o que acontece agora? Eu quero trabalhar esse arquivo, né? Esse arquivo que eu quero exibir, vou trazer ele para a minha aplicação. Então eu venho aqui no copiar e venho no... Ele não tem aqui o salvar imagem. Salvar imagem como? Então eu vou colocar ele dentro de uma pasta diferente, eu vou achar aqui onde está o projeto. GitHub, aqui, dispositivo móvel, aula 04. Aqui dentro eu vou criar uma pasta, seguindo a orientação do próprio Flutter, chamada Assets, que são ativos, recursos da aplicação. Dentro dessa pasta Assets, eu vou criar uma outra chamada Images. E dentro da Images eu vou gravar esse cara como About. Pronto. Ah, ele gravou com o nome errado, a Web App. Não deu o que eu queria. Então deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou copiar essa imagem. E daí eu vou abrir o meu editor de imagem aqui. Vou capturar ele. E vou salvar ele lá, tá? Um pouquinho, com o PNG. Se eu voltar aqui para minha aplicação, eu tenho agora a pasta Assets, tem Image. Vou tirar isso daqui que está errado, né? Eu não sei se ele vai renderizar essa imagem, normalmente o PNG ele renderiza. Não coloquei fundo transparente nem nada, só está essa imagem. Agora eu preciso dizer, como isso é um recurso que está fora da minha aplicação, eu preciso dar autorização para a aplicação para poder acessar ele. Segurança do dispositivo. Então aqui no PubSpec YAML, deixa eu tirar esses comentários. Já vejo aqui as situações, né? Aqui esse cara, eu gosto de deixar sempre em ordem alfabética. Teste a gente não está usando. Links, ele é legal. E aqui a situação das imagens que ele fala. Depois fontes. A gente vai ver tudo isso daqui. Vamos usar material design. E aqui ele diz do asset só. Então, o que a gente vai usar? Tiro o comentário e digo, olha, eu vou usar o que está em assets / images. Uma figura só? Não, quero ter acesso a tudo. Tá bom? Ter acesso a tudo. Então eu gravei, daí ele vai fazer o pubget aqui, eu venho aqui no about. No about, eu vou usar agora um cara chamado asset image. E aqui eu vou colocar o caminho dele, que vai ser assets / images / about.png. Vamos verificar o que acontece, tá? Ó, funcionou, né? Ele mudou o carinha aqui. Ó, ele mudou. Tá bom? Ali, tá belezinha, tá funcionando. Só que agora, quando eu clico no próximo, ele não faz nada, porque eu estou obrigando ele só para a página 2. E eu quero que ele vá para a próxima página. E além disso, eu quero que tenha aqui o anterior. Nós precisamos agora promover a navegação entre a página 2 para 3 e o caminho de volta. Tá bom? Vamos aqui no Home. Vou maximizar ele.
home, nós temos ele ali em pilha, aqui esse próximo, né? Nós usamos o align aqui. Então nós vamos usar o align de novo. Só que depois nós vamos componentizar isso daqui, que é redundância de código. Ctrl C, Ctrl V. Aqui vai ser o anterior. Vamos ver o que acontece. Ah, e o align dele aqui eu tenho que mostrar para o bottom left. Tá aqui. Tá? Só que ele vai estar navegando para outra página ainda mesmo. Vou colocar aqui para reiniciar. Ele vai para a próxima. E a gente quer que ele volte quando estiver na próxima. Quando estiver na primeira não é para exibir nada, tá bom? Então nós precisamos de um controlador, uma variável, um flag, que diga para a gente em que página que a gente está, para ele poder saber a transição dele. Eu vou aqui no meu build, pode ser no build, deixa eu verificar. Eu não vou fazer isso aqui no build não, porque ele vai, nós vamos trabalhar com set state, e isso vai fazer ele gerar o build novamente, e daí vai dar problema em tudo isso daí. Até aqui, porque ele está como stateless, ó. Então ele declarou esse cara aqui. A gente vai precisar mudar, tá? Porque, deixa eu ver. Eu não vou usar set state por enquanto, não. Eu vou deixar depois. Vou criar aqui uma variável. Ela não pode ser final, que ela vai mudar de valor. Ela vai ser uma variável inteira. E eu vou chamá-la de selected page. E ela começa em 0. Tá bom? Ela começa em 0 porque ela vai aparecer na primeira página. Deixa eu apagar esses comentários que estão aqui. Então, aqui no animated page do próximo, né? Eu vou dizer o seguinte, animated page. Aí eu vou incrementar o valor do current page. Colocou aqui. Selected page. Eu incremento o valor dela, tá bom? E uso. Ela vale 0, então ela vai navegar para 1. Aí, isso no próximo. Aqui no anterior, ela vai estar no 1 e vai ter que voltar para o anterior. Mesma coisa. Menos, selected page. Vamos ver o que acontece. Se só isso vai funcionar. Vamos verificar. Então eu estou aqui, próximo, que ele está na outra, né? Vamos fazer diferente. Ok. Próximo. Funcionou. Próximo. Funcionou. Porque aquele não tem, o anterior tem. Tá? Só que está em branco. Anterior, ó, voltou. Anterior, voltou. Eu posso até mudar aqui o efeito de curva para volta. Vamos pegar esse accelerate aqui. Bom, ele vem. Próximo, anterior. Agora eu estou na primeira página, né? Clicar no anterior. Ó, não tem. Então, se não tem, o ideal é eu não exibir. Tá bom? Então, o que eu posso fazer? Aqui talvez as coisas não deem muito certo. Aqui no align, eu vou colocar uma condição. Tem duas maneiras, tá? Uma que o pessoal usa assim, if selected page maior que 0, aí ele renderiza isso. Às vezes tem gente que faz isso, aqui ele já não renderizou, tá bom? Mas eu venho para o próximo. Ó, deu um problema. Por quê? Porque ele não reconstruiu essa página, tá bom? A página home, ele vai ter reconstruído para ele reavaliar essa situação, porque o valor do selected page mudou, mas ele não reconheceu isso. Então eu preciso fazer a seguinte situação. Eu preciso mudar o valor dessa variável e forçar a execução do build. Isso é característica do state. Então lá no canal tem vídeos sobre stateful, stateless, vale a pena dar uma olhada. Então eu vou ter que mudar isso daqui para que ele renderize a tela conforme as coisas ocorrem. Agora nós vamos ver também o MobX. Também tem vídeo lá no MobX que facilita bastante isso daqui. Bom, então eu vou ter que mudar esse cara para um state.
Mudei ele para o state. Joia. Agora, o que eu preciso fazer? Ó, quando ele mudar de página, eu preciso forçar a execução do build. Tá bom? Só que o que acontece? Ele executando o build de novo, ele vai inicializar esse cara no zero. E daí não vai mudar nunca de página. Correto? Nós vamos ver isso funcionando. Então, ele tem aqui uma propriedade, um argumento, que eu acho que é on page change. Isso. Eu só vou fazer o seguinte aqui, ó, faz um set state para mim. Faz um set state aqui. O que deu de erro aqui? E é vírgula. Tá. Vamos ver, ele está aqui, daí eu vou para o próximo. Ó. Mas ele não rodou nada, porque ele precisa mudar essa variável, né? Ele não renderizou, porque essa página aqui continua valendo zero. Bom, vamos fazer o teste. Eu vou depurar aqui. Vou executar. Aqui ele veio, essa página vale zero. Vou executar. Próximo, ele rodou o build. Essa página vale zero. Ele navegou a página, mudou o valor da variável. Só que quando ele forçou a execução do build, ela começou com zero de novo. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que tirar essa variável do escopo do build. Então, a gente vai levar ela e já podemos levar esse cara de novo, porque a gente tem que ter cuidado quando usa o stateful com variáveis que a gente declara no build, porque elas têm o escopo do método. Então, ela vai sempre ser declarada com aquilo que você colocar de início. Então, eu venho aqui e vou declarar ela aqui na classe. Deixa eu colocar aqui. Assistam os vídeos lá de stateful, tá? Então, aqui eu coloquei esse cara. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Vou forçar o hot restart. Rodou. Próximo. Agora eu venho para cá. Olha lá. Apareceu o anterior. Ele deu set state e validou. Vamos para o próximo. Apareceu o anterior e tem o próximo aqui. Vamos fazer essa terceira página aqui no home. Eu não vou preencher ela, tá bom? Eu só vou colocar aqui container, só para a gente brincar. Colors blue. Tá. Eu consigo. Tiro o const aqui, tá. Tudo bem. Deixa eu restartar, vamos ver o que acontece. Próximo. Olha lá. Ele colocou, na realidade, esse container tem que estar aqui. Espera aí. Vou colocar esse center no container, vamos ver. Container. Deixa eu ver se vai dar. Colors blue. Vamos ver. Construtor constante. Tiro const e grava. Vamos rodar. Próximo. Agora sim. Ó. Agora não pode aparecer o próximo. Certo? O próximo não pode aparecer. Então nós vamos usar uma outra estratégia aqui para não aparecer o próximo. Aqui nós usamos o if. O pessoal usa isso daqui. Eu não gosto muito, tá bom? Mas o pessoal usa. Ele é legal porque ele não vai renderizar esse cara. Só vai renderizar se ele for verdadeiro. O outro que eu vou utilizar, ele tem possibilidade de renderizar, mas não exibir. Tá? Porque às vezes você não exibe um determinado widget, mas você não quer que nada ocupe aquele espaço, porque uma hora ele vai aparecer. Então ele tem que ter o espaço dele. Então é um widget chamado visibility, ele tem a propriedade visible, que vai ser o... Eu tenho que mudar o nome da variável, né? Selected page. Menor que 2. 0,1 é menor que 2. Se eu já mudar o nome dela para ser privada, e desse daqui também,
Ctrl F2, quando assim, escopo de classe, a gente coloca privado. E aqui também coloco o privado. Tá bom? Ele mostrou só o anterior. Aí eu volto, tudo funcionando. Tá bom? Ah, eu quero colocar aqui um botão, um ícone. É só verificar o widget específico para isso. Mas vamos fazer uma coisa que seria interessante. É que o usuário não sabe quantas páginas tem. Eu poderia colocar um texto aqui, página 1 de 2, página 2 de 2. Então, isso poderia ser feito. Mas vamos tentar usar um componente específico para isso. Deixa eu achar aqui um componente para isso. Eu vou criar ele aqui e depois a gente vai refatorar isso daqui, tá bom? Deixa eu verificar aqui. Acho que a gente pode refatorar agora que fica mais fácil. Vamos verificar uma coisa. Deixa eu eliminar aqui esses problemas todos. A página Welcome. Vamos verificar o que ela tem aqui, se a gente pode refatorar alguma coisa. Deixa eu tirar esses comentários. Aqui, tira esse comentário daqui. Aqui. Vamos ver comigo aqui o seguinte. Ó. Esse container, ele é um componente só. Eu acho que, como ele está sendo visto como uma página de boas-vindas, não há necessidade de refatorar ele, que ele está bem simplesinho aqui, é um pai, um filho, está tranquilo. Se ele tivesse outras coisas reutilizáveis, a gente poderia refatorar. Mas acho que a gente pode refatorar sim. Vejam comigo aqui, ó. Eu tenho a página About com a mesma coisa. Ó. O que muda? A minha imagem. Só isso. Então eu posso refatorar. Tá? E o meu child, o que muda dele? O texto. Então eu posso refatorar. Porque se eu não preciso ficar mudando um monte de código, um monte de lugar. Então aqui nessa pasta eu vou criar uma outra pasta chamada widgets. E dentro dela eu vou criar um arquivo chamado background.dart. Venho aqui no Welcome e vou selecionar tudo aqui. Tá bom? Eu mudo aqui, background. Gravo ele aqui. Daí aqui eu vou colocar o nome ó, de background. Muito bem. O que nós vimos que muda? Pois eu posso mudar outras coisas. Muda a imagem, a URL da imagem. Tá bom? Mas não muda só a URL da imagem. Muda, uma hora é network, outra hora é asset. Então tem que verificar o tipo de imagem que tem aqui. Ele tem aqui um componente que ele recebe o image provider. Ó. O image é um image provider. Então eu vou dizer o seguinte aqui, olha, você vai receber um argumento do tipo image provider e você vai chamar ele de image provider. Ok? Adiciona ele no construtor, como ele é final, ele vai ser obrigatório. E aqui, então, eu vou substituir. Deixa eu colocar esse cara aqui como comentário, só para ficar fácil. E eu digo que você recebe aqui um image provider. O que eu preciso mudar mais também? Ah, o texto. Tá bom? Esse texto. Então, eu posso colocar aqui um final string top text, vamos dizer assim, né? Para a gente saber que é o texto do topo do background. Então, eu venho aqui e adiciono esse cara. Então, vou comentar isso daqui para poder copiar depois e eu coloco aqui o top text. Pronto. É esse cara que eu vou utilizar. Aqui ele está dizendo constante, deixa eu tirar esse constante daqui. Ok, aí adiciono o constante aqui. Tá. Então eu já criei o meu componente reutilizável. Tá? Vou consumir isso daqui. Então eu venho no welcome e vou substituir tudo isso daqui pelo ó, eu poderia mudar até em outro lugar, tá? Mas vamos deixar aqui. Eu poderia, lá na homepage eu poderia substituir. Mas vamos deixar ele aqui, ó, background. Aí ele pede image provider. Eu vou pegar aqui esse cara.
É esse cara que eu preciso. Aqui. Aí eu preciso do texto. E é esse cara aqui. Aqui. Aqui, ponto e vírgula. Pronto. Isso aqui deixou de ser necessário. Vamos ver aqui o que ele está dando aqui. Só usar constante. Tá. Vamos verificar se vai acontecer alguma coisa errada. Mexi aqui, gravo todos os arquivos, ele sincroniza. Deixa eu voltar aqui para Hot Restart para ver a primeira página. Ah lá, está exibindo normal. Agora, o que, que eu faço? No About, eu também só vou usar isso daqui. No About eu vou usar isso. Deixa eu importar ele aqui. Só que eu vou mudar. Agora, como imagem, eu vou mandar esse asset aqui. E o top text, eu vou mandar esse daqui. E não preciso mais desse cara. Vamos ver a nossa aplicação. Aqui no primeiro, vou para o próximo. Está funcionando perfeitamente. Tá bom? E olha quanto código eu economizei. Tá? Então, componentizamos. Agora, no Welcome, no Home, eu preciso colocar aqueles botõezinhos para ele exibir as coisas, né? Isso pode gerar um pouco mais de esforço nosso. Tá? Tem alguns pacotes próprios para isso daí, mas deixa eu ver o que eu posso mudar aqui também. Aqui eu também posso componentizar, tá? Ó, esse align, ele é comum. Ele tem bastante coisa comum. Então vale a pena aqui um estudo para eu poder componentizar ele. Tá joia? Tá, então eu quero criar os botõezinhos para poder navegar entre as páginas. Para mostrar para o usuário, né? Então nós vamos fazer isso aqui, depois a gente separa o componente. A gente pode fazer também tudo separado. Eu quero que ele apareça aqui em cima. Vai ter 3 páginas, ele vai aparecer uma pequenininha, as 3 pequenininhas, mas a que ele tiver vai estar maior, para ele saber em que página que ele está. Então, eu quero que isso apareça acima dos botões, né? Aqui está um stack. Ok, deixa eu verificar. Que esse page view está aqui. E esse cara está aqui. Então, vamos pensar o que a gente pode fazer. Eu quero que ele apareça bem em cima disso daqui. Só que para ele aparecer bem em cima, eu preciso que esses botões apareçam, sejam numa coluna, onde eles estejam na segunda coluna. Tá? O primeiro aparece em cima, então daqui eu preciso colocar dentro de uma coluna. Vamos ver aqui o que acontece. Eles vão estar numa linha, na realidade, né? Eles vão estar em uma linha. E depois vai estar uma coluna. Deixa eu colocar aqui a linha. All children. Ok, esse daqui aqui. E eu copio esse cara. Vamos ver se não vai dar nenhum chabu. Aqui. Vamos ver se funciona normal. Deu ruim aqui, ó. Por que deu ruim? Ó, o próximo tinha que estar aqui. Se eu clico em próximo, ele está mostrando errado, tá bom? Vamos verificar aqui a mudança. Primeiro,
O próximo, ele tem que ficar lá no final. Primeiro ele mostra... Vamos ver aqui o próximo. Primeiro ele tem o anterior e depois o próximo. A gente vai ter que ir ajustando isso. Ó, anterior e próximo. Tá tranquilo. Só que como eu estou usando uma linha, esse align aqui, ele não tem mais funcionalidade onde ele está. Tá bom? Porque ele está fazendo um align para os botões, mas eu não quero esse align para os botões. Eu vou precisar do align para o hall. Então eu vou tirar aqui esse align e vou tirar aqui esse align. Vamos ver o que acontece. Foi lá para cima. Mas eu resolvo isso. Eu venho aqui no hall. O hall está dentro da pilha. Então ele que eu preciso dizer o que eu quero. Então eu posso colocar aqui o wrap nele. Coloco o align nele. E coloco o alignment dele para alignment bottom center. Vamos ver? Olha lá. Mas não está separado. E ainda vamos verificar aqui o seguinte. Ó, na primeira página. O próximo está aqui à esquerda. Mas vamos verificar aqui quando ele tem os dois. Eu posso chegar na linha e dizer para ela, olha, você vai fazer o seguinte, você tem o main axis alignment, e você vai usar uma configuração que é spaces between. Ocupa tudo que tiver entre os componentes, você coloca espaço em branco. Vamos ver? Olha lá. Ficou legal. Mas vamos ver aqui o anterior. O próximo ficou ali. Então, o que eu posso tentar fazer? Dizer para ele, olha, vamos pensar no seguinte. Vamos verificar aqui também o seguinte. O próximo, e o anterior ficou aqui. Tá? O anterior está certo. O problema é o próximo. Como é que eu vou fazer para ele jogar tudo para a direita? Eu posso chegar aqui na linha e fazer o seguinte, ó. Children tem o anterior. Vamos usar isso daqui bem legalzinho, ó, que é o anterior, que ele não vai exibir. Então eu posso fazer o seguinte aqui, ó. If page select, né? Page selected page igual a 0. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, coloca para mim um spacer. Tá? Ele vai ocupar todo o espaço que está sobrando. Vamos ver se isso resolve o problema. Olha lá, funcionou. Agora eu venho para o próximo, não precisou. Pronto, o problema está resolvido. Bom, o problema está resolvido e eu melhorei o meu código. Lembrando que eu posso componentizar isso daqui, que nem eu fiz ali para o negócio. Tudo bem. Agora eu preciso... Por que eu coloquei a linha, né? Porque eu quero que ela esteja dentro de uma coluna. Vamos fazer assim. Vou colocar aqui uma coluna. Essa é a primeira linha. Mas eu vou dizer o seguinte, ó. Eu vou ter o primeiro elemento da coluna. Eu vou ter aqui um text. E vou colocar aqui, só para efeito, esses itens aqui. Vamos ver o que acontece. Ó. O que houve? A coluna, ela tem por padrão começar a colocar os seus elementos no topo dela. E eu não quero isso, eu quero que ela comece colocando lá embaixo, que é o meu objetivo. Eu venho aqui no Main Axis Alignment e vou dizer que eu quero que ela comece ao final. Olha lá, resolvido. Isso faz a gente pensar no seguinte, ó. Mas se a coluna é responsável por isso, eu não preciso do align. Correto? Eu não preciso do align. Vamos tentar tirar ele e ver o que acontece? Eu deixo que a coluna resolva isso para mim. Olha lá, ela resolveu. Só a parte aqui dos botões que não estão aparecendo, deixa eu pegar aqui o style e copiar.
para a gente ver se está realmente funcionando, né? Tá aqui, ó. Tá aqui os botõezinhos. Só que eu quero que ele tenha um sentido animado também, que ele pareça bem bonitinho. Então, o que nós vamos fazer? Esses caras, depois a gente vai componentizar. Esses pontinhos, eles vão ser um list. Ele vai ser um elemento onde ele vai ter várias, tantos itens quanto páginas existirem, tá bom? Então nós vamos aqui, nesse cara, ao invés de usarmos esse text, que foi só ilustração, eu vou colocar aqui, primeiro, um container. Eu quero colocar elementos aqui dentro. Tá bom? Coloca esse container. Essa linha, esse container não, vou usar aqui um rol. Porque cada coluna da linha vai ser um pontinho. Vamos pensar dessa maneira aqui. Rol, tilde. Perfeito. Aí os filhos deles vão ser o seguinte: vai ser um list, da classe list, e ele tem aqui um cara que chama generate. Ele tem um comprimento máximo, que no nosso caso é a quantidade de páginas. Então a gente pode pegar aqui o pages e usar a propriedade length dele. Esse é o tamanho máximo. E o index, deixa eu fechar esse daqui, é o índice atual que ele vai estar trabalhando. E o que ele vai retornar? Aqui ele vai retornar o elemento que ele vai exibir. Bom? Então, a gente vai colocar dentro dele um container com certas particularidades. Vai ser circular, ele vai ter cor. Então, a gente vai usar aqui um cara que trabalha com animação, que é o Animated Container. Então, ele vai ter uma duração para esse período de animação. Então, eu vou colocar aqui um duration, e ao invés de usar segundos, eu vou usar milisseconds. E vou dizer que vai ser 200. É um número que eu cheguei, achei legal, e é o que a gente vai usar. Tá. Vamos voltar aqui. Tudo bem. Ele não está gerando nada ainda. Então vejo aqui, ó, é uma linha onde os filhos delas vão ser gerados automaticamente, e essa geração é assim, ó, vai fazer tantos. Para cada um, vem o valor dele aqui. É 3? Então vem o 0, vem o 1 e vem o 2. Para cada ocorrência, ele vai retornar esse widget. E ele vai retornar esse widget, que tem uma duração, e agora a gente vai fazer... Vamos colocar aqui rapidinho só para a gente verificar, um decoration nele. Tem o decoration, box decoration. A gente vai usar uma cor, vou pegar aqui color. Deixa eu colocar um colors yellow só para brincar. Ele precisa de um tamanho, vamos brincar aqui, o width dele eu vou colocar 20 e o height dele eu vou colocar 6. Vamos ver o que acontece. Ó, ele está criado aqui embaixo, tá bom? Ele está criado ali embaixo, mas ainda não tem muita coisa ali, porque a gente não está exibindo ele separado. Primeiro, a linha, eu quero que ela centralize. Tá bom? Então eu vou colocar aqui o main axis alignment, center, vai no centro. Está ali. Ele está no centro. Eu poderia colocar ali um espaço entre eles. A gente já vai ver esse espaço, tá? Eu vou usar uma propriedade desse cara, que é uma margem. Tá bom? Margem. E ela vai ser um edge insets ponto only. Eu vou colocar na direita. E eu vou colocar o valor 5. Olha ali, ó. Uma margem. Ele exibe e dá uma margem. A gente já tem 3. Agora eu quero pegar e dar um efeito circular nesse cara. Deixa eu só colocar isso aqui que se incomoda. Então, no Box Decoration, eu tenho uma propriedade para ele que eu posso trabalhar isso daí, que é o Border Radius.
E eu vou dizer que ele vai usar um border radius circular. Cadê o circular? Tá aqui, circular. E aí de quantos? Vou colocar aqui 3 pixels para ele poder dar isso daí. Ele deu de erro aqui. Ah, tá aqui o construtor. Tira esse post e pronto. Vamos ver. Ele ficou aqui. Está circular, mas está pequenininho que a gente não está vendo. Mas não tem problema. Que a gente vai trabalhar aqui. Deixa eu pegar aqui o seguinte, só para a gente brincar. Deixa eu colocar aqui 12. Deixa eu colocar aqui 40. Tá. O que eu quero? Que quando ele estiver na página atual, só ela fique grande. Que a outra não fique, né? Então, o meu índice, ele vai ter sempre a posição que ele está exibindo aqui. E eu tenho uma propriedade que representa a página atual. Então, aqui no meu Hive, vamos colocar no Hive, né? Ou no if. No if. Posso colocar nos dois. Eu vou dizer o seguinte aqui, ó. Olha, se a minha selected page for igual ao index que eu estou recebendo, tudo bem, você deixa 40. Senão você deixa 20. Aqui é a mesma coisa. Se o meu selected page for igual ao index, você deixa 12. Senão você coloca 6. Vamos gravar. Olha lá. Eu vou voltar para o anterior. Olha lá. Vou para o próximo. Fica fácil para o usuário ver. Tá bom? Isso aqui você pode brincar, colocar a cor que você quiser, deixar mais circular. Eu posso colocar aqui, digamos, 10. Vamos ver como é que fica. Olha lá, fica mais circular. Tá bom? Dá para vocês brincarem bastante com isso daqui. Tá? E aqui, quando ele chega no próximo, quando for o último, né? Digamos, ele está aqui. A terceira página é a última. Mas eu tenho o login. Então eu posso colocar aqui, olha, próximo. Aí aparece a página de login. Tá bom? Então essa é a ideia que eu queria passar para vocês. Não só do onboarding, porque isso é desenvolvimento, mas a de refatoração. Veja quantos arquivos, quantas classes, a estrutura que a gente criou, tudo que a gente poderia fazer. Aqui a gente pode refatorar o seguinte também. Ó. Esse cara, ele tem uma responsabilidade única, que é... Não esse. Esse daqui. Ó. Tudo tem sua responsabilidade aqui. Deixa eu ver. Uma linha são os botões, outra linha são os círculos, outra linha são os botões. Então eu poderia colocar isso tudo em componente. Tá bom? Posso colocar tudo em componente e deixar meu código limpo. Ele passou de 100 linhas, eu não gosto de 100 linhas, eu sempre reavalio, não, então vamos refatorar. Então aqui, essa linha das animações, eu posso refatorar, elas são os dots, vamos fazer isso aqui. Vamos pegar aqui na home page, né? Está na home page. Então eu vou criar aqui, embora os botões estão dentro de onboarding. Vou colocar aqui um item. Vamos colocar ele aqui e vamos chamar de dots.dart. Então, vamos criar aqui um stateless. Ele vai ser onboarding dots. Importo aqui o material. Venho aqui na minha home e vou pegar toda essa linha aqui. Pego essa linha e venho aqui no dots. E vou retornar toda ela. Bom, e vamos ver o que ela precisa aqui. Ó. Primeiro ponto, ela não sabe quantas páginas ela tem. Aí ela não sabe em que página atual que ela está. Então a gente pode dizer para ele aqui, não, vou te mandar isso. Ó, final int total pages final int selected page. Eu te mando isso.
E você se vira. Então, adiciono os caras aqui. E aqui eu vou passar o seguinte, olha. Aqui é o Total Page. Total Pages. E aqui é o Selected Page. Pronto. Eliminei o erro. Agora eu preciso chamar esse cara. Pego ele aqui, venho no Home. E eu vou colocar ele aqui. Importo. E ele precisa dos argumentos. Então eu vou Total Pages. Vai ser pages.length. Agora ele quer o Selected Page. Eu vou mandar para ele o Selected Page. Pronto. Vamos ver se mudou alguma coisa aqui na execução. Está funcionando. Mas meu código está muito mais limpo. Tá bom? A mesma coisa eu posso fazer aqui para os botões. Ó, 44 linhas. Olha, 40 linhas de código. Vamos lá. Vou pegar esse cara. Dou um Ctrl X nele aqui. E aqui eu vou criar um arquivo navigation buttons Dart. Tá. Então aqui eu vou criar um stateless e vou chamar ele de navigation buttons. E importo aqui o material e vou colar aqui aquele código. Ok, ele está dando alguns erros aqui, ele precisa do selected page, então tem que mandar para ele. Ó. Então eu vou ter aqui um final int selected page. Coloco no construtor. E aqui eu vou fazer assim. Vamos ver, vai ter outra coisa ali que ele vai mudar também, né? Vamos ver. Aqui. Ah, aqui ele deu um problema, já vamos corrigir, tá bom? Já vamos corrigir. Deixa eu só verificar isso aqui do controlador. Então, vamos colocar o controlador aqui. Aqui, ó, o que que acontece? O selected page, que ele vai mudar o valor, é o selected page que ele está recebendo. E daí não vai refletir lá na página, tá bom? Então eu vou tirar esse cara daqui, nós vamos mudar, vamos fazer isso de maneira diferente. O que que eu vou fazer aqui? Tá? Eu vou deixar ele receber o selected page, nós vamos ter que mudar um pouco a lógica, tá? Mas vamos fazer. Eu deixo ele aqui, coloco ele aqui, ele precisa do controlador, page controller, porque ele vai fazer uma animação para uma página. Eu vou mudar para uma página aqui. Aqui vai ser diminuir, tá? Eu não quero mudar o valor dela, porque ele é final, eu não consigo mudar. Então eu vou executar. E vou mudar isso. Aí aqui a mesma coisa. Verifique isso daqui. Aí aqui, assim. Aqui a mesma coisa. Vou ter que pegar o valor e vou incrementar. E aí depois eu salto. Vamos ver a situação do page controller, que depois eu quero componentizar isso também, mas vai ser uma outra situação. Então eu vou receber aqui um page controller. Final, page controller, e vamos chamar de page controller. E eu recebo ele aqui no construtor. Aqui ele colocou page view controller, né? Page controller. Aqui também a mesma coisa, page controller. Ok. Nós vamos fazer o seguinte aqui agora. Eu venho para cá e lá no home eu vou colocar esse cara. Page view controller. Selected page. Selected page. Tá.
Vamos verificar aqui o que mudou de comportamento para a gente arrumar. Deixa eu executar aqui do início. Hot Restart. Ele exibiu, próximo. Vamos ver aqui. Vai para cá. Ó. Não deu certo. Ele navegou, tá bom? Mas não mudou nem aqui e nem aqui. Vamos ver, vai para o próximo. Ó, ele não funciona. Por quê? Porque a variável selected page ela não está mudando de valor aqui. Então, o que a gente tem que fazer? Ele precisa saber o que fazer quando tiver a troca de valor nas páginas. Tem várias maneiras para resolver isso, tá bom? Mas deixa eu verificar aqui no Page View. Homepage Changed. Vamos verificar o que ele recebe aqui. Eu vou mudar para bloco, porque eu quero depurar, tá bom? Eu vou parar aqui e vamos ver o que acontece. Deixa eu minimizar aqui. E vou executar aqui. Vamos ver. Aí ele vem aqui para o próximo. E ele parou aqui. Ó, o value tem 1. Tá bom? Vamos ver aqui a outra variável. E a gente tem selected page tem 0. Então isso fica fácil para a gente. O que eu faço? Dentro do set state, eu faço assim. Ó, pega a minha variável selected page e atribui a ela o value. Vamos ver. Vou tirar o breakpoint. Deixa eu fechar isso daqui e vou executar novamente. Vamos lá. Próximo. Ó. Anterior. Funcionou. Tranquilo? Então a gente vai vendo, vai customizando, vai fazendo as coisas, tudo direitinho. Olha aqui, ó. De 100 códigos, linhas eu passei para 60. Minimizei bastante coisa. Ainda aqui, nesse cara, dá para a gente minimizar ainda essa parte toda aqui dele, ó. Porque é muito igual. É muito parecido. Então a gente tem que evitar a redundância de código. Beleza, gente? Então, bastante coisa a gente viu. A gente implementou uma funcionalidade completa. Mas o foco não foi o código. O foco foi componentização. Para a gente não deixar o código com muitas linhas, difícil de dar manutenção e fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Lembrem de responsabilidade. Identifiquei um conjunto de código que tem uma responsabilidade. Eu criei um arquivo e uma classe para ele. Tudo bem quanto a isso?